Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Benecast. Meu nome é Marcelo Benevides, sou advogado e CEO do escritório Marcelo Benevides Advogados e hoje, aqui do meu lado, a minha co-host Ellen Viana, que é a flor mais bela do meu jardim, a minha digníssima. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Ellen Viana e sou corretora da Seguro.com. E estamos aqui para bater um papo com o Tiago, que nos atende na corretora, na Seguro.com. Tiago, em primeiro lugar, agradeço por você ter aceitado o nosso convite. O Tiago, ele é gestor comercial, ele já tem mais de 13 anos de experiência na Porto Seguro, que é a nossa parceira, tá? A gente já trabalha também há muitos anos com a Porto Seguro e que dá o total suporte aos casos lá de responsabilidade civil. Mas o tema de hoje, o que nós vamos falar hoje, que é um tema bem polêmico, é como o advogado ele pode se proteger de processos, de que forma ele pode diminuir os riscos. A gente fala muito sobre exposição a riscos, né? Tanto na área de seguros quanto também na parte de direito. E hoje o Tiago ele vai estar aqui com a gente para a gente bater um papo sobre isso, para entender melhor como que funciona esse seguro, esse tal de RC, né? Muitas pessoas falam responsabilidade civil, RC, né, para advogados, para escritório de advocacia. Seja bem-vindo, meu amigo. Nada, obrigado, Marcelo. Obrigado também, Ellen. É um prazer poder fazer parte aqui com vocês desse episódio aqui, do podcast de vocês. Espero poder contribuir, trazer algumas informações, me apresentar um pouquinho para o público, né? Chamo Thiago Santos, sou gestor comercial na Porto há 13 anos, já trabalho no mercado de seguro há 14 anos. E a ideia hoje é a gente bater esse papo com vocês para trazer alguns elementos que talvez sejam importantes vocês saberem e poder, então, assim, potencializar a segurança de vocês e da atividade aí na ponta. Então, é um prazer, obrigado aí pelo convite, espero poder contribuir de alguma forma. Com certeza, né? Acho que eu já tem muito tempo que a gente tem lá no escritório o RC, né? O Seguro de Responsabilidade Civil, e eu sempre falo, né, para os meus amigos, eu faço parte de alguns grupos de advogados, né? E alguns, inclusive, são clientes lá da corretora, da Seguro.com. E eu sempre falo, cara, isso aí é o mínimo para você poder trabalhar, né? Para você ter tranquilidade para trabalhar. Mas eu queria que você, que é o cara que tá por dentro, que vê isso todo dia, que é mesmo do negócio, é o teu business, né? Explica pra gente o que é, né? De forma assim que uma criança de 8 anos possa entender. O que é o seguro de responsabilidade civil profissional, né? No caso, mais especificamente para o advogado, né? Nada, sim. O que acontece, né? A gente vê, até um pouquinho antes de responder essa sua pergunta, Marcelo, é importante frisar que o seguro, ele visa amparar aquilo que a gente não tem muita gerência. Então, por exemplo, uma empresa, independente da sua atividade, estamos falando aqui aos colegas advogados, mas independente da sua atividade, ela está sujeita a erros, falhas profissionais, seja do próprio gestor, seja dos seus funcionários. Pode acontecer até mesmo do próprio cliente sugerir alguma falha no caminho que talvez não é alguma falha, mas expõe aquela empresa a uma exposição negativa ali na internet, a exposição negativa com outros consumidores. Então, esses riscos, eles acontecem em qualquer atividade. Sim. E não deixa de acontecer também na atividade do advogado. Apesar do advogado ele ter a premissa de trabalhar ali com uma gestão, uma gerência em cima das informações ali do cliente, pode acontecer um extravio de informações do cliente, documentos, erro no processo, uma falta, talvez ali no dia que precisa estar ali atendendo o cliente junto a uma vara civil. Então, essas coisas podem vir a acontecer e deixa o advogado ou até mesmo o escritório ali, então, exposto a um possível risco, um possível processo judicial contra ele. Então, na verdade, todas as atividades têm essas suas peculiaridades que podem acontecer essas falhas. O seguro, ele visa para amparar financeiramente a empresa. Sim. Eu lembro que a gente lá atrás, lá no começo, há 10 anos atrás, até mais de 10 anos atrás, nós fazíamos muita audiência, né? Como advogados correspondentes. Era algo assim muito frequente. Então, às vezes, num dia, o escritório tinha, sei lá, 20 audiências, né? E eu sempre fui muito chato com essa questão de prazo, de organização, de acompanhar e tal.
Cara, mas a gente sabe que tem coisas que a gente não consegue controlar, né? A gente controla ali, eu, Marcelo, controla ali o que eu faço, mas você vai controlar 20 advogados que estão fazendo ali audiências. E um belo dia, isso acho que foi lá em idos de 2013, 2012, né? A gente atendia um e-commerce, né? E um advogado ele tinha que ir, acho que era para alguma audiência na Serra. E aí o carro quebrou dele, né, na serra e tal. Aí naquela época ainda não tinha Uber, essas coisas, né? E aí para ele conseguir um táxi para alguém para chegar, não conseguiu chegar a tempo na audiência. E aí, na época, eu acho que eu até conversei com a Ellen sobre esse caso. Era um cliente que, poxa, a gente tratava ele com muito carinho, assim, tinha um relacionamento muito próximo, porque era um volume muito grande, né, de trabalho. E ela falou, pô, você tem que fazer um seguro de responsabilidade civil para quando essas coisas acontecerem, ter um contrato direitinho, isso lá elencado e tal. E acabou que, nesse caso, era uma audiência, tem audiência de conciliação, que é quando as partes vão lá para tentar resolver amigavelmente, né? E tem audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento no juizado pequenas causas, pessoal. No pequenas causas, o advogado não pode faltar da empresa. Então, o advogado faltou, a empresa foi condenada ali por revelia, né? Se eu tivesse o seguro na época, talvez eu a acionasse, porque foi um valor alto. A condenação e quem teve que pagar, obviamente, foi o escritório, né? A gente depois até, o pessoal de São Paulo fala, a gente fez um bem bolado lá com eles, de descontando esse valor aos poucos, né? Mas realmente é muito complicado. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que você falou assim, às vezes um erro. Porque muitas vezes o advogado, principalmente quem trabalha com contencioso de massa, que são muitos processos, e às vezes é repetição. Eu sei porque lá no início da minha carreira eu trabalhei um pouco com contencioso de massa, né? Que é advogar para banco, advogar para seguradoras e tal. Você pega uma demanda grande, né? Você pega uma demanda grande, mas isso, às vezes, o teu olhar como advogado, ele acaba falhando, porque você tá tão no modelo ali, nas coisas que são repetitivas, que pode ser que um detalhe ele passe desapercebido. Porque você está fazendo a mesma coisa, é um movimento padronizado. E aí, num caso desse, o advogado ele pode acabar errando e tendo um problema para ele, né, e tendo um problema também para o escritório. E até complementando, muitas vezes a gente acha, às vezes a gente tem segurança no nosso trabalho, mas quando você trabalha com outras pessoas, por exemplo, você tem um escritório de advocacia, mas você tem funcionários, você não tem como saber se aquele funcionário ele pode errar ou não. E precisa ter, de fato, não só para proteger a si, mas proteger o seu negócio como um todo, para que, caso surja um erro, ele esteja amparado, né, com um seguro, protegendo não só financeiramente, mas a própria carreira, o nome da próprio escritório, Sim. porque pode trazer um marketing negativo ali, e o seguro ele acaba tendo cobertura adicionais que pode vir a cobrir como um todo. Sim. O advogado, negócio, né? o escritório. Sim, sim. E é interessante também, Marcelo, que assim, quando a gente parte para falar de uma linha do consumidor hoje, o consumidor hoje ele é uma pessoa mais antenada, ele está mais ciente dos seus direitos e também dos seus deveres. Sim. Então, citando o próprio caso que você comentou, o consumidor, ali no caso, a pessoa que está sendo ali protegida pelo advogado, se o advogado falta por qualquer que seja o motivo à sua audiência, ele pode entrar talvez com uma ação contra esse advogado por Sim. negligência. Requerendo indenização. Perfeito. Então, assim, isso pode causar um impacto, como a Ellen bem comentou, negativamente uma imagem negativa ali daquele escritório de advocacia ou do próprio advogado, então impactando nele com possíveis novos clientes, e aí começa a deixar de gerar receita, a confiabilidade se perde, e aí para onde vai o escritório, né? Então, isso visa proteger. E os clientes que estão mais cientes desses seus direitos, eles querem cada vez mais segurança. É assim que a gente faz na internet, né? Quando eu vou comprar um produto, por exemplo, eu sou um consumidor online. Eu gosto de comprar muito online. Mas nem tudo eu consigo comprar online. Por exemplo, roupa, Sim. eu prefiro pessoalmente. Mas tem produtos e serviços que você consegue contratar online. Mas eu, assim como muitos, não compra de qualquer link.
esse link aqui é meio sim. duvidoso. Não sei se aqui eu posso comprar. Então, eu vou buscar informações para saber se aquela empresa é segura e vai me fornecer o serviço ou o produto Sim. que eu estou comprando. Agora, falando da linha do profissional advogado, eu, enquanto consumidor, cliente, eu vou buscar um escritório de advocacia que me dá uma confiabilidade da entrega do seu serviço ou não. Com certeza eu vou pesquisar esse escritório, saber o seu renome, se tem índice de avaliação de cliente, saber se ele tem uma proteção financeira, caso ele negligencie ou cause algum erro dentro do meu processo. Como é que ele vai me amparar se acontecer um erro no meu processo por parte do escritório? Ele tem condições financeiras de amparar um erro dentro do meu processo? E tem processos que os valores são elevadíssimos, né? Sim. Dependendo do erro que se ocorre dentro desse processo, o escritório fica exposto até, de repente, a uma falência, né? Sim, Exatamente. sim. Não, e interessante você falar isso, Thiago, porque às vezes tem muitos clientes, né? Não é o nosso perfil de cliente lá do escritório, graças a Deus, mas tem muitos clientes, e talvez eu não julgo também por uma questão de necessidade, eles estão procurando o advogado para pagar pelo menor preço. E às vezes você pagar pelo menor preço não é a melhor solução para você resolver os seus problemas. De repente, isso aí pode acabar se tornando um problema ainda maior, né? É o famoso ditado barato que sai caro, Verdade. né? Mas o que eu ia te perguntar em relação às possibilidades de coberturas, né, que o advogado tenha, ou o escritório de advocacia ele tenha, no momento da contratação desse seguro de responsabilidade civil, né? Assim, nos casos práticos, né? Eu lembro que a gente estava conversando uma época atrás, eu e Ellen, e ela estava me falando da questão da Porto poder intervir antes mesmo de ter um processo judicial. Isso eu achei bastante interessante, porque eu sou um cara totalmente a favor do extrajudicial, né? Então, se a gente conseguir resolver tudo entre as partes, né, isso é uma filosofia que eu tenho no escritório, e o que a gente puder tirar da justiça, né, da mão de um juiz ou do Ministério Público e resolver entre as partes é melhor. E eu queria entender como é que funciona isso também, para quem assiste a gente possa entender também como é que isso funciona, né? Como é que é essa dinâmica com a Porto Seguro. Não, perfeito. Falando um pouquinho, uma linguagem voltada para os 8 anos, né? Então eu vou seguir essa tua premissa, né? A ideia do seguro visa amparar numa real necessidade em que, de fato, ocasione ali um erro ou algum problema que esteja amparado ali na sua apólice. Então, falando especificamente dessa premissa, o que a seguradora ela visa, né, a Porto Seguro? Ela quer entender se houve, de fato, algum erro no processo, algum extravio de documento lá do cliente que não era para ter sido extraviado, era uma documentação importante, aí ele tem a intenção de entrar com o processo contra o escritório, se foi um erro de funcionário específico, enfim. Ela vai tentar entender as nuances de como estava andando esse processo, onde houve as falhas, e a partir desse cenário, ela vai buscar uma indenização entre as partes para não ocorrer pós-judicial, da decisão judicial. Então, tudo ela trabalha em prol de que tenha um acordo antes de correr. Minimizar os estragos ali, né? Perfeito. E aí não vai esperar um transitado e julgado, por exemplo. Então ela vai fazer ao máximo indenizar nesse sentido. O produto de RC profissional, ele tem por premissa ter o tramitado e em julgado. Transitado em julgado. Porém, se trabalha muito antes para que possa minimizar, não chegar a esse nível. Então, a gente quer que todas as partes, seja lá o nosso escritório de advocacia, o advogado que é nosso cliente, bem como também o cliente do nosso cliente lá na ponta, consiga resolver isso antes de um transitado em julgado, antes de ter maiores impactos, tanto para a empresa quanto para o cliente final da empresa que é a nossa segurada. O que é um diferencial, porque na corretora a gente trabalha não só com a Porto, mas como outras seguradoras, a gente vê também o cenário. Faço parte também de alguns grupos de corretores, e não é o que a gente vê dentro do seguro de responsabilidade civil profissional, porque como você disse, há essa premissa de já ter uma sentença ali, né? E já a Porto ela vem trabalhando, obviamente, dando essa oportunidade, essa possibilidade de não ter, passar por a gente minimizar os estragos tanto para o escritório ou para o advogado, tendo, obviamente, né, a prova que houve um erro de fato
da parte Do cliente, do né? cliente, do Do profissional, na cliente verdade. da seguradora, Da né? houve ali, de fato, provas que houve ou erro, omissão, negligência, né? Aham. E uma coisa também que é legal eu destacar, porque isso foi uma das dúvidas de um advogado que virou nosso cliente, é o seguinte: eu tenho. Eu comecei uma estratégia jurídica e ela não teve êxito. Isso tem cobertura? Não. Estratégia jurídica e essa estratégia jurídica não teve êxito faz parte do jogo Porque ali. o trabalho do advogado é de meio, né? Ele não é um trabalho de fim, né? Ele não tem ali Por isso que muitos advogados usam essa expressão, né? E falam, e eu odeio essa expressão, isso é causa-ganha. Não existe causa-ganha. Tá? Ah, não, mas tem várias decisões, não importa. Mesmo que tenha jurisprudência, Mesmo que tenha a decisão não jurisprudência. foi tomada até o Exatamente, chegar só ao é juiz, né? causa-ganha depois que transitar em julgado. Isso aí. E eu quero deixar aqui um parênteses, porque a gente tá falando bem difícil, eu tô achando que a gente tá falando bem difícil. Transitar em julgado, gente, vou falar pra vocês. Vou deixar passando aqui em cima um vídeo que eu explico o que é trânsito em julgado, mas basicamente falando de forma bem simples quando não cabe mais nenhum recurso no processo. Acabou o processo, não tem mais o que fazer, não tem mais como recorrer. E sentença também tem um outro vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, para você entender o que é a sentença, o prazo para ela sair e tudo mais, para vocês se inteirarem melhor. Você que não é advogado, você que é advogado, você sabe, né, meu amigo? Se você não sabe, então volta para a faculdade. E hoje tem ferramentas aí para ajudar também a gente a entender essas sim. linguagens, né? Com certeza. Mas é muito interessante, Marcelo, até falando um pouquinho do que a Ellen trouxe aqui à tona, toda empresa, independente da sua atividade, ela precisa ter um respaldo financeiro para amparar o seu negócio, né? Sim. Então, se a gente fala de uma apólice onde cobre ali talvez 100 mil em danos durante um ano, o que é R$2.000, R$2.500 em cima de uma apólice dessa, né? Isso, lógico, tudo tem um perfil, tudo tem uma pesquisa da necessidade daquele cliente, né? Não estou dizendo aqui que o preço para todos os clientes de uma cobertura de 100 mil será esse. Sim. Mas dando um exemplo, o que seria 2.000 se você tem um impacto financeiro num processo com um cliente de 80, 100 mil? Sim. Olha, eu conheço, eu tenho amigos advogados que fazem parte dos mesmos grupos que eu, que faturam 5 milhões ano, né? Tem uns que faturam 1 milhão, 2 milhões, mas é muita coisa. Então, às vezes, um cara desse, ele faz um contrato, ele faz um negócio que é um negócio de 100 mil reais, 200 mil reais. Né? Então, vamos lá, o cliente pagou para você 200 mil reais e aí você errou, você falhou, né? E aí você já fica negativo 200 mil, fora o dano moral, fora a questão da perda de uma chance, né? Que são possibilidades de indenização aí em relação ao que o advogado supostamente teria feito de errado, né? Ou fez de errado aí no caso aqui que a gente está expondo. E pensando em termos de valores, às vezes, assim, você comentou, tem advogados que ganham 1 milhão, 2 milhões em faturamento anual. Só que o faturamento anual não quer dizer que isso é um caixa financeiro lá. Sim. Muito pelo contrário, é um faturamento bruto. Sim. Aí você tem folha de pagamento, funcionários, escritório e por aí vai. Aluguel. Então, isso não quer dizer que minha empresa fatura 1 milhão, eu tenho caixa financeiro para fazer isso. São coisas diferentes, né? Aí a gente entra numa parte mais contábil, mas propriamente dizendo, a pessoa talvez não tenha ali a segurança do seu negócio. Ela precisa vislumbrar que a segurança do negócio vai além de um caixa, para poder pressupor ali um pagamento de 6 meses, 1 ano para os seus funcionários, fazer uma demissão. Esse caixa é para gerir o negócio, mas não para amparar talvez esses riscos que você pode, enfim, prever ou se proteger antes através de uma apólice de seguro que é muito barata. Muito barato, é muito barato. Muito barata, para que você não tenha que correr esse risco e ter uma vida mais fluida, financeiramente falando, dentro da empresa, para você fazer novos investimentos. E até o próprio cliente que chega até esse tipo de escritório, que vai prestar um serviço mais robusto como esse, ele possa ser surpreendido pelo empresário, olha, eu também tenho uma apólice de RC, você está respaldado. Qualquer erro jurídico nosso aqui, dos nossos funcionários, nós temos um respaldo financeiro aqui para poder te amparar em alguma eventual necessidade. Então, isso gera credibilidade para o negócio na ponta do advogado, seja o seu escritório, seja ele mesmo como pessoa física. Cara, isso que você falou é perfeito, Thiago, porque eu
eu não sou advogada, eu tenho uma corretora de seguros, mas eu já usei desse argumento, porque às vezes vem uma demanda que negócio você vê grande, né? que é grande e que o risco ele é alto, e eu utilizei da pólice, olha, e aí senti insegurança por parte do cliente, eu tenho uma pólice de responsabilidade civil aqui. Que nunca foi Mesmo usada. que nunca foi usada, mas olha aqui, se acontecer alguma coisa, eu tenho isso aqui para te amparar. Então o cliente ele fica mais tranquilo, sabe? E isso com certeza pode ser um argumento ou um ponto de até mesmo de fechamento de negócio com outro, né? Um outro cliente, Sim. enfim. E também eu vou trazer aqui também uma coisa que eu tô aqui para trazer né, dúvidas de alguns advogados que já fizeram contato com a corretora e para tentar esclarecer isso, para que não fique dúvida, a gente venha a sanar qualquer dúvida, mas também se não sanar, a gente pode deixar perguntas que a Sim. gente responde. Com relação ao advogado. Se ele é advogado que ele atua como pessoa física, ele precisa ter um seguro de responsabilidade civil profissional como pessoa física. E se ele tem um escritório e atua como pessoa jurídica, para ter amparo, precisa ter um seguro de responsabilidade civil em nome de pessoa jurídica. Isso é uma coisa que gerou dúvida na hora de alguns advogados. Mas eu atuo como pessoa física e também atuo como pessoa jurídica. Então, tem que ter os dois. Porque o que também vai se levar em consideração é o contrato de prestação de serviço ali no momento da contratação com aquele cliente. Foi em nome de PJ ou PF? Vai ter amparo. Isso é um dos quesitos para ter amparo da seguradora. O que foi acordado na prestação de serviço? E assim também como se tiver outros advogados debaixo daquele CNPJ, também os advogados debaixo daquele CNPJ também vão ter amparo, Sim. desde que esteja a prestação de serviço seja também em nome da pessoa jurídica. Sim, então para isso precisa ter um contrato entre as partes de prestação de serviço do advogado com o outro, ou seja, ele pode ser um associado prestando serviço ou até mesmo um funcionário, né? Tem escritórios de advocacia que tem funcionários lá também advogados. Sim. Então, seletistas, né? perfeito. Então isso o que acontece? Às vezes as pessoas elas confundem porque fazendo uma alusão aqui a uma apólice de automóvel, que talvez seja a linguagem mais comum para as pessoas aqui no nosso país, né, que é o seguro mais consumido dentro do país. Eu tenho 2 veículos, aí eu tenho uma apólice aqui do veículo X, mas não tenho do veículo Y. Só que o veículo Y deu um problema. O problema lá, eu preciso da assistência. Aí eu quero usar a assistência da apólice do veículo X para o veículo Y. Pode? Não pode. O meu contrato está balizado para a prestação de serviço em um veículo, não no outro. Então, eu preciso ter a apólice para os dois. A mesma coisa cabe aí no que você comentou, né? Então, se eu sou um advogado pessoa física e também presto um serviço para uma pessoa jurídica, ou sou o dono de uma pessoa jurídica, eu tenho que ter 2 apólices apartadas. Se eu presto um serviço na pessoa física, eu vou ter o meu amparo pela minha apólice da pessoa física. Se eu presto um serviço pela minha empresa, essa apólice empresarial ela é mais abrangente, porque ela pega não só a minha prestação de serviço, talvez como CEO, dono ali do escritório, mas também dos meus funcionários, das pessoas que trabalham comigo por contrato, Sim. que presta serviço para mim. Então, ele vai ser mais amplo. Sim. E aí, talvez, nos escritórios, o risco é maior. Aí vale a pena consultar uma cobertura mais ampla, até para poder ter uma segurança melhor dentro do escritório. Sim. Um ponto interessante que você falou, depois eu quero voltar nessa questão da PJ e da PF, do advogado PJ e advogado PF, é sobre caixa, né? Porque muitos advogados não sabem nem o que é isso, né? Não tem essa cultura empresarial ainda estabelecida dentro do escritório. Então, às vezes, o cara não tem nem caixa. Ele não deixa nada, ele pega tudo. Ele ganha e gasta tudo. O que ele ganha, ele gasta. Mistura PF com PJ. E é muito comum, Marcelo. E o cara não tem nada e aí recebe um processo lá. Primeiro que tem a questão ainda do processo que pode rolar na OAB, né? Ele pode ser acionado na OAB, o processo de ética, né? Em relação ali à atuação dele no processo e tal, que pode suspender a OAB. Normalmente não suspende, né? A regra não é essa, né? Mas ele pode tomar uma advertência. Se ele for reincidente, pode suspender e tal. Pode, inclusive, em alguns casos mais graves, ser até cancelada a OAB
dependendo da conduta desse advogado. Mas muitos nem sabem o que é isso, Thiago. Não sabem o que é caixa. Ele falou, caixa? O que é caixa? Não, caiu o dinheiro é meu. O dinheiro é... Se você me permitir explorar um pouquinho esse tema, apesar dele fugir um pouquinho da premissa do RC, tá tudo eu estou concluindo o meu MBA em Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios pela PUC. Bacana, parabéns, cara. Obrigado. E aí, PUC Rio? PUC Rio Grande do Sul. Ah, legal. Estou fazendo online, 100% online. Eu me adaptei ao online aí na pandemia, então, assim, para mim tem sido ótimo. E a gente vê muitos empresários, principalmente pequenos e médios, cometerem esse erro. Cai o dinheiro, aí faz o Pix para a pessoa física, transfere para outro, vai para cá, vai para lá e o contador fica maluco porque depois, na hora de fechar, a coisa não fecha, né? E, cara, e não só isso, os sistemas agora da Receita, isso está cada vez mais... Tá cada vez mais afinado, né? Você tem que entrar e trabalhar direitinho. E aí o cara, às vezes, ele coloca aquilo como distribuição de lucros e tal, mas como assim? Cadê o lucro distribuído? Aí não colocou no contrato social que é uma distribuição de lucro de forma desproporcional, enfim... isso aí dá pra gente ficar falando pra caramba. Não, aqui, né? E a gente vai embora, porque assim, olhando a educação no nosso país, a gente não tem uma educação de base financeira, infelizmente. Sim. Então as pessoas elas não têm ideia de que com 18 anos podem fazer uma previdência, preparar o seu futuro, não têm ideia do consumo do seguro, como ele é importante para a sua vida. Muitas vezes as pessoas quando consomem na maioridade, né, lá para os seus 40 anos, falam assim, poxa, se eu tivesse com meus 25 anos seguro para o celular, eu não tinha sido roubado. Eu tinha protegido o meu bem lá, que eu paguei. Hoje um iPhone, dependendo aí se for lançamento, 14 mil, 13 mil. Loucura. E aí você não tem um seguro para isso, a quanto você desprendeu e trabalhou para poder construir esse bem, né? A mesma coisa é um escritório de advocacia, é um empreendimento, é um desenvolvimento de um negócio. Então você tem que proteger isso de alguma forma. E de anos. Só estudando é 5 anos, pelo menos. Sim. Fora o estudo que você vai fazer para uma prova da OAB, uma especialização em algum segmento e por aí vai. Então, como é que você não vai proteger isso de uma forma a você ter segurança, tranquilidade a dormir? Sabendo que você oferece segurança não só para o seu negócio, mas também para o seu cliente final. E aí o seu cliente final, ele é o teu boca a boca. Ele vai falar bem de você. E nós costumamos falar muito, né, Ellen, nos nossos trabalhos aí com seguros, porque a gente trabalha outras linhas, de que o marketing boca a boca é o melhor que existe. Sim. Imagina, eu como cliente, se eu falo, olha, Marcelo me deu uma assistência fenomenal. Quase aconteceu um erro aqui, mas ele me mostrou lá, tem uma apólice de seguro lá que, poxa, se tivesse algum equívoco por um funcionário ou algo do tipo, eu estaria amparado lá, eu teria uma certa segurança financeira lá com ele. Eu, quando bater isso para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe, para um amigo, cara, olha, pelo menos consulta lá o Marcelo, olha, excelência. Inclusive ele tem uma apólice de seguro que eu nem sabia que existia uma apólice de seguro para isso. Mas vale a pena você consultar ele lá. Então, olha a credibilidade que passa. E o cliente que chega como indicação, a gente costuma dizer, por estudo, que é 50% de uma venda fechada, porque a relação de confiança já foi construída. Sim. Se a relação de confiança já está construída por uma indicação, o que precisa fazer? É só mostrar o teu serviço, o teu trabalho, o que você presta, quais são os benefícios que tem para o cliente. Mostrou isso para o próprio cliente te vendeu já Perfeito, você já tem a venda 50% encaminhada. Não precisa nem fazer o pitch, né? É verdade. Eu assim, Thiago, enquanto também dona de um negócio, e falando agora independente de ser um escritório de advocacia, mas enquanto dona de um negócio, pelo menos o meu maior medo é que de alguma forma, meu negócio traga algum prejuízo para que alguém da minha equipe venha errar. Porque eu não tenho como administrar tudo ao mesmo tempo. Minha cabeça tá em outras coisas. E você ter essa possibilidade de ter a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e falar, olha, eu tenho uma equipe que está trabalhando lá, mas se acontecer alguma coisa, um erro, porque a gente não quer errar. Mas o erro vai acontecer em alguma hora, e isso é importante que se tenha. E eu falo isso com o Marcelo. Às vezes a gente fala assim, você compra o que você vende? Gente, eu sou a maior consumidora de seguro. Eu tenho seguro de responsabilidade civil, eu tenho um seguro de... Você não, né? Eu, né? Ele também. Caraca, acho que a gente tem seguro de tudo, cara, lá no escritório, né? Tem não falando só de vida. De vida, então, Thiago? Cara, de vida, cada hora surge um negócio, um boleto novo lá no escritório pra eu pagar. Mas sabe o que acontece, Marcelo?
depois que a gente se apropria do conhecimento de quanto o seguro ele ampara nossa vida, os nossos bens, as propriedades que nós construímos, o nosso trabalho, enfim, a gente começa a entender que o seguro ele precisa fazer parte da nossa vida. Ele não pode ficar de fora. Porque existem coisas que nem o governo, por mais que o governo tente fazer o melhor, ele não vai amparar. Por exemplo, a falta de um pai na família como provisor. O governo não vai amparar financeiramente essa família, mas um seguro de vida vai. Ele vai dar condições de que os filhos continuem nas suas escolas que estavam estudando por um período, que a família possa se recompor financeiramente e ali poder, então, continuar a sua vida de uma maneira mais tranquila. Ou então, tentar manter a mesma... o mesmo padrão, o mesmo estilo. E, assim, quando a gente fala de seguro, vai desde a classe A até a classe E. Zero problema. Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo sem seguro. Essa pessoa precisa muito mais do que uma pessoa que é da classe média, que é da classe alta. Por quê? Porque ela, para se recolocar depois ali, para se manter financeiramente, não tem como. Se faltou quem provisiona, esquece. Então, hoje, por exemplo, já são criados produtos para esse público. Mas voltando aqui para o nosso tema aí, voltado para o advogado, né? Que aí eu queria falar uma coisa aqui importante antes de a gente até continuar nesse tema. É que, por exemplo, o escritório de advocacia, o dono, ele é um empresário. Sim. Ele tem a premissa da profissão de ser um advogado, mas enquanto escritório, ele é um empreendedor. Sim. Então, enquanto empreendedor, ele tem que ter visão de negócio, como que ele vai expandir o seu negócio, ter estratégias de planejamento voltada para isso. Ele fica mais envolvido, como a Ellen falou, em outras nuances. Os erros podem acontecer? Óbvio. E se o funcionário dele errar? É até mesmo por dolo. Porque, infelizmente, tem funcionários que, às vezes, quer descontar no patrão algum problema, alguma coisa que surgiu na cabeça dele, ele faz um erro ali e deixa na conta do patrão. Sim, tem isso, tem. Acontece. E a apólice de RC também ampara esse tipo de problema. Então, é importante estar protegido para que lá na frente, esse negócio que você está empreendendo, seja aí um advogado pessoa física ou mesmo até um escritório que já existe, pensou em empreender, precisa ter esse amparo profissional, né? A gente costuma muito falar disso. Até mesmo para os corretores. Os nossos corretores, assim que se cadastram e começam a trabalhar conosco, a primeira coisa que a gente oferece para ele é fazer uma apólice lá de RC para você, porque você está no início do seu negócio. Acontecer um erro no início pode ser comum, né? Você não tem uma experiência aí, uma vivência de trabalhar naquele setor. Então, pode acontecer um erro. Você tendo um amparo, você não queima a largada do teu negócio e você se mantém trabalhando na tua atividade. E é interessante uma coisa que você falou, vou voltar um pouquinho, em relação à falência do escritório, né? Eu acho que a maioria dos advogados que eu conheço, ninguém se preocupa efetivamente com isso em razão de um processo, né? E deveria, né? Porque quando a gente fala em segurança, a gente não está falando só da segurança do cliente, mas eu vou até um pouco mais longe. Você está falando da segurança, às vezes, da família do advogado ou daquelas famílias ali, dos sócios que fazem parte daquela sociedade, né? Então, eu acho que é um olhar até um pouco mais profundo em relação, principalmente quem trabalha com contratos de 6 dígitos, né? Alguns até de 7 dígitos. É mais importante ainda, porque é um processo que, sem contar uma coisa que eu queria falar também, que é a imagem, né? Se você consegue fazer ali uma gestão... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Uma conciliação ali, que você está falando entre os... É uma conciliação, mas não é esse exatamente o termo que eu queria utilizar, não. E quando realmente acontece alguma coisa e tem que ser feita uma gestão de crise. Ah, sim, perfeito. Né? Quando você consegue ter ali uma gestão de crise, né, num momento desse, isso passa batido, passa desapercebido, né, em relação ao negócio. Agora, Thiago, uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu deixei até anotado aqui, estou seguindo aqui a minha colinha, é o seguinte, meu amigo, em relação, você sabe de algum case, de alguma situação que aconteceu, né, um caso real, obviamente você não precisa trazer os nomes aqui, mas que teve amparo pela companhia,
uma situação? Eu até tentei pegar, Marcelo, um caso, porque assim, eu não sou da área de sinistro, né? Que a gente sim. nomeia como a área de sinistro os analistas que pegam esses casos e tratam lá uma liquidação de um sinistro. E o funcionário que nos atende, ele está de férias, infelizmente ele volta agora no início de janeiro. Sim. Então não deu tempo hábil de eu pegar um caso para trazer, porque eu Então, queria muito depois trazer. você tem que voltar aqui mas pra depois trazer. eu volto, a gente faz um outro bate-papo e eu me Legal. comprometo de trazer para vocês. Legal. E um outro ponto que eu queria falar, muito importante também, que você citou, e acho que a Ellen deve concordar comigo também, é que aqui no Brasil a gente não tem ainda uma cultura muito forte como é nos Estados Unidos, né, em relação a você ter uma pólice de seguro para determinadas ocasiões. A gente está falando de responsabilidade civil, mas eu queria saber a visão de vocês de como é isso, se o mercado melhorou em relação ao brasileiro ele estar mais atento da necessidade de ter ali um seguro em relação não só à responsabilidade civil, um seguro residencial, né? Inclusive é um seguro que de vez em quando a gente usa, né? Porque te traz alguns benefícios, né? Em relação a Assistência, né? assistência. Esses dias a gente usou, foi o que? Dedetização, né? Usamos a dedetização para uma pólice de seguro. Enfim, mas tem vários outros. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse cenário que se apresenta no Brasil. Se vocês acham que a gente alcança os Estados Unidos. Alcançar os Estados Unidos... Ou se a gente está muito atrás ainda. A gente ainda está bem atrás. A realidade é essa. Mas assim, o avanço ele tem acontecido todos os anos. Na linha de consumo de produtos financeiros e serviços como seguros. Então, assim, todos os anos há uma crescente do mercado no consumo de seguros. Bacana. Mas ainda há uma margem muito grande a ser explorada. Por exemplo, falando do produto de automóvel, que é o principal mercado no nosso país, em virtude dos roubos que acontecem em todos os lugares, né? Nós temos 32% aí do mercado sendo bem explorado. Quase 70% do mercado não consome um seguro de automóvel ainda. Caramba! Então, a gente tem muito mercado ainda para avançar. Por exemplo, você deu o exemplo aí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma pólice de RC para terceiros, né? Ou seja, eu bati em alguém e aí eu amparo aquele dano que eu causei, ele é obrigatório. Caramba! Mas aqui no país não é. Infelizmente, nós não temos uma legislação que torne esse conceito obrigatório. Que, na minha visão, seria importante, porque você precisa amparar o que o terceiro também construiu. E se você causa um dano a ele, como é que você ampara isso se você não tem respaldo financeiro? Então, um seguro obrigatório desse faria com que eu pudesse pagar algo bem menor do que hoje eu pago numa pólice de seguro, porque os seguros hoje, como o seguro funciona na prática? Eu arrecado um prêmio de todo mundo que paga, então todo mundo vai pagando, eu crio um caixa e vou indenizando as pessoas que têm necessidade com aquele caixa. Quanto mais pessoas pagando, mais caixa eu tenho. Quanto mais caixa eu tenho, uma taxa menor eu consigo oferecer para o mercado. Então, a verdade é que se o seguro hoje talvez fosse obrigatório aqui no país, tivéssemos até menores taxas para que os clientes pudessem consumir. E aí eu não estou falando só enquanto Porto Seguro, estou falando enquanto mercado segurador, né? Todo mundo poderia trabalhar talvez uma taxa um pouco melhor, mais atrativa para o cliente. E os benefícios que tem dentro das apólices de seguro, como você mencionou, por exemplo, a apólice de residencial, daqui a pouco eu vou para um outro compromisso para poder explorar um pouco disso para o PCD, que é um público que tem necessidade, né? Sim. Às vezes não tem ali muita mobilidade e facilidade para resolver um encanamento, um problema de chaveiro, coisa do tipo, e pode ter uma apólice de residencial que alguém vai prestar esse serviço para esse público. Então, a verdade é que o seguro hoje ele não ampara só o risco, mas ele tem alguns outros benefícios atrelados para que o cliente ele tenha uma facilidade e comodidade, né, no dia a dia dele ali. Sim. Exatamente, porque se ele for fazer o seguro, obviamente, as próprias coberturas, né, principais do seguro, mas a assistência 24 horas, o que ele tem direito na assistência 24 horas, se ele for colocar todos os serviços que ele faz no ano inteiro, chamando uma pessoa aqui, um serviço ali, e ele for fazer as contas do que ele poderia economizar, acionando a assistência da companhia, ele não vai ter cobertura principal de incêndio gratuitamente, porque ele praticamente já se pagou. Entendeu? E a gente, mas infelizmente, assim, algumas pessoas têm já consciência, a gente vê isso, até por conta das notícias, nos jornais de incêndio, né? Enfim, mas ainda não se tem essa procura de forma proativa do próprio cliente
vejo mais quando a gente oferece, mostra os benefícios, mas ainda não tem. O cliente, ele procura quando já tá com O a vizinho bomba teve estourada. incêndio. Isso aí. Meu vizinho teve incêndio, cara. Você faz o seguro de residência pra mim? Ou às vezes quando a bomba já estourou, fala, caraca, e agora? Será que dá pra... Tem cliente que quer dar uma de esperto, né? Será que dá pra gente fazer? Não tem como, não tem meu como. amigo. Né? Já foi, né? Já foi. O caso já ocorreu. Infelizmente, não tem a cobertura ali para o que aconteceu anteriormente. Você só vai ter cobertura porque acontecer após contratação. E trazendo isso para o seguro de responsabilidade civil profissional, a gente vê muito isso, né? Porque tem uma pergunta específica se a pessoa ela tem ciência de algum erro ou algum fator que possa gerar, e na hora da contratação, que possa gerar alguma ação judicial por um erro. E aí muitas pessoas elas já procuram quando ela já tem esse problema. Só que não vai ter amparo. Tô vendo aqui que vai dar ruim aqui, então eu já vou procurar a Ellen. Isso. Já vou ligar lá para seguro.com. Verdade. Aí, meu amigo, você não vai conseguir, não. Tem que ser antes do problema acontecer. Sim. Isso é muito interessante. Eu acabei me tornando um fã, assim, de ter essas proteções, né? A gente está trabalhando agora muito com holding, né? Com planejamento patrimonial e sucessório. E o seguro de vida e a previdência privada, eles são obrigatórios. A gente vai falar... a gente vai ter uma convidada também super especial para falar sobre previdência privada e a gente vai abordar muito esse assunto. Né? A gente vai falar bastante sobre isso e que também é algo que é pouco explorado, inclusive pelos próprios advogados. Eu falo isso porque eu conheço muitos, né? E eu falo, cara, tu não tem previdência privada ainda? Eu falo, não tem, pra quê? Aí eu vou lá, não, vem cá, senta aqui que o papai vai explicar. Eu tinha feito com os meus 18. Mas eu não tinha cara. Conhecimento, contratei tarde. Mas o que acontece? O seguro ele é um produto, é serviço, na verdade, né, que a gente presta, que ele precisa de uma conscientização mesmo. Nós não temos essa educação de base. Então, precisa nós, enquanto profissionais, no caso eu e Ellen, que trabalhamos mais efetivamente no mercado de seguros, a conscientizar as pessoas de que existe um produto que ampara ela e que não é de difícil acesso para ela, né? Sim. Então, isso é muito importante. E aí, falando um pouquinho do planejamento sucessório que você citou, o próprio seguro de RC, ele pode ser bem usado nesse sentido. Porque imagina o seguinte, eu sou um dono de um escritório de advocacia, tenho 30, 40 anos do meu escritório, mas eu quero parar. É muito comum a gente ver em mercado de prestação de serviço, corretora de seguros, advocacia, médicos, que os filhos eles venham a entrar numa sucessão dessas empresas. Então, é muito comum um advogado, o filho se tornar advogado, vir começar a trabalhar com o pai, só que ele é novo na atividade. Pode acontecer um erro por parte dele como funcionário da empresa. E o pai que está começando a sair daquela atividade, talvez ali para se aposentar e tal, e o filho está começando a assumir algumas responsabilidades, sendo treinado, nesse meio do caminho que ele é treinado, pode acontecer erros. Então, até no próprio planejamento sucessório, é importante ter uma pólice de responsabilidade civil, porque se acontecer um erro durante essa sucessão, existe uma pólice para amparar aqueles erros no meio do caminho. Muito bom. Bom, você tem alguma pergunta especial para fazer? Eu acho que aqui das minhas aqui que eu tinha anotado. Eu acho que é isso. Acho que, olha só, a última coisa aqui, antes da gente encerrar, tem muita gente que me assiste, a gente tem um canal no YouTube, a gente distribui o podcast para vários streamings, né, para Deezer, para Spotify, mas tem uma galera que acompanha a gente no YouTube e eu tenho muitos advogados, tá? E eu queria... Todo mundo gosta de presente, então eu queria deixar aqui um presente hoje, né? Que o Thiago vai poder falar melhor sobre esse presente aqui, para quem acompanha a gente, para quem está ali precisando, que entendeu a necessidade de ter um seguro de responsabilidade civil. O que a Porto Seguro, em parceria com a Seguro.com, pode fazer para esse advogado, para esse escritório de advocacia ficar protegido, né, daqui em diante, né? Ligar lá para a gente, ligar lá para Seguro.com e fazer lá a cotação e ter lá uma grande surpresa. Legal, Marcelo. Assim, primeiramente eu queria parabenizar tanto a Ellen quanto a você.
Você, como um colega de profissão, se preocupar com seus colegas e levar um conteúdo tão importante para eles, né? Obrigado. Então já é um trabalho que eu vejo que vocês já estão fazendo para o mercado, para poder apoiar esses profissionais, né? Já é um presente poder ter um podcast como esse sendo lançado lá na sua plataforma, para que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de informação. Então, parabéns para vocês. A Hélio já acompanha há um tempo também. Parabéns pelo seu trabalho profissional até aqui. E fico muito feliz de ver vocês aí enganjando e cada vez se preocupando mais com esse mercado. Agora, para o público que vai chegar até vocês, vamos deixar aberto aí todo mês de janeiro, de hoje. Vamos botar aí de hoje até o final de janeiro de 2024. Até dia 31 de janeiro. 31 de janeiro. De 2024, hein? A gente dá para o público que vier, então, a consultar, saber mais, cotar e contratar o seu seguro de RC, 20% de desconto. Pô, que até isso? 31 de janeiro, 20% de desconto. E aí, se esse trabalho for bem feito, quem sabe a gente não estende a uma condição interessante aí para o público, né? Olha Mas, só. em janeiro já está garantido até dia 31, 20% de desconto para todos os advogados aí que pensam em empreender, que já estão trabalhando, que são parceiros, que acompanham aqui o conteúdo do BNCast. Então, pode contar conosco lá, que a gente vai estar aí o mês de janeiro todo fazendo isso com vocês. Muito bom, excelente, obrigado. Inclusive, eu vou até fazer um pitch aqui agora de venda, falar, ó, você que é advogado, que tem escritório de advocacia, que tem inúmeros processos, está aí afogado, você fica no operacional, e aí você tem um advogado, aí você tem que tomar conta do financeiro, você tem que tomar conta do marketing, e você não está nem pensando nisso, essa é a sua oportunidade para ter um seguro para proteger a sua advocacia, o seu escritório, ainda com uma condição, vamos combinar aqui, maravilhosa. A gente está falando de 20% de desconto sobre o valor que for apresentado lá. Obviamente que isso aí... Tem que falar que viu o nosso conteúdo. Tem que falar que viu o nosso conteúdo. Olha, viu o conteúdo lá no BNCast e quero desconto de 20% lá que o Thiago ofertou. É muito bom esse desconto, né? 20%. E outra, uma pergunta assim para a gente encerrar, que isso é uma pergunta que as pessoas fazem, que é o seguinte: quanto fica um seguro desse? A gente sabe que não tem como falar, que, enfim, vocês vão falar melhor sobre isso, mas quanto fica um seguro desse em média? É caro para o advogado. Eu costumo falar, caro é aquilo que não te protege e não te dá retorno. Isso te protege e te dá retorno, meu amigo. Isso é para você ter... Isso te dá uma coisa que é muito difícil a gente conseguir. Isso te dá tranquilidade para trabalhar. Então, assim, paz. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Sim. Eu acho que é o principal, né, Marcelo, para quem empreende, né? Sim. Você não quer correr riscos ali e saber que o amanhã ele está, de certa forma, protegido. Então, isso é importante, né? Falando especificamente aí da precificação do seguro, realmente não tem como dizer quando que vai ficar. Por quê? Eu tenho um escritório e você tem outro. O meu escritório, o seguro deu 3 mil, o teu deu 7. Você vai falar, pô, Thiago, como assim que o teu deu baratinho, cara? O que tu fez? Não existe o que tu fez. A diferença é que talvez eu tenha 3 funcionários e você tenha 10. O meu faturamento seja 600 mil, o teu 3 milhões. A área de atuação é uma, tributária, é trabalhista, tem... Isso tudo influencia. Isso tudo influencia. Então, há uma análise em cima dessas informações para te trazer um preço mais justo possível. Então, não tem como metrificar isso como uma tabela, ó, a partir de tanto. Não é uma tabela. Né? Não é igual vender um copo como esse, né? A partir de R$ 5,90 que você compra. É um produtinho que, inclusive, fazendo alusão a esse tipo de serviço, né? Quando a gente compra um produto como esse, empresas que vendem produtos físicos, elas também têm uma apólice de RC. Porém, os riscos delas são menores do que nós que prestamos serviço. Sim. Porque se eu pego um copo quebrado, o cliente vem, ó, teu copo está quebrado, o que eu faço? Dou outro. Mas uma apólice de prestação de serviço aí, de um seguro, ou até mesmo um contrato de prestação de serviço de uma ação jurídica, como é que eu troco? Não troco. Ou se eu errei no meio do caminho, eu errei. E aí? Não tem. Não tem o que fazer. Não tem. Inclusive, muita gente, às vezes amigos meus, né? Eles me veem assim, não, porque o advogado entrou com esse processo aqui, vê se dá para entrar de novo. Não dá, meu amigo. Já foi, né? Minha amiga, meu amigo, não dá para entrar de novo. Se o processo já aconteceu e aí é, de novo, a questão do trânsito em julgado. Se já transitou em julgado, não há mais a possibilidade de entrar e requerer a mesma coisa, porque aquilo ali já foi devidamente apreciado pela justiça. Então, eu costumo dizer que nesses casos o cliente tem direito de calçada.
que é sentar na calçada e chorar. E aí, por isso que é importante ter essa segurança, porque não tem Sim. o que fazer. Quebrou o processo, você não Sim. troca igual um copo quebrado. Você precisa Verdade. reparar aquele bem de alguma forma. E uma apólice como essa dá essa segurança lá para os nossos queridos advogados. Sim, muito bom. Ellen Viana Benevides, meu amor, suas considerações finais. O que você tem a dizer para esse público de advogados que nos assiste e que quer saber mais sobre como ficar... Porque, na verdade, isso é uma coisa... A pessoa coloca o seguro, né, como uma despesa. Mas Não. seguro é investimento, né, cara? É. Sim. Eu costumo dizer que nada paga a minha paz. Eu sou a maior consumidora de seguros, porque as coisas que eu vejo no meu dia a dia, isso também vai me convencendo cada vez mais, e eu trago isso para você também, né? Uhum. Com relação, principalmente também, como eu repetindo, enquanto empreendedora, dona de um negócio, sabendo que eu vou ter que ter uma equipe e é possível que alguém dessa equipe venha a errar, mas de qualquer forma, ainda que seja alguém, uma outra pessoa que venha a errar, ela tá representando o meu negócio ali de frente. E não importa, quem vai ter que arcar com essa despesa sou eu, mesmo que outra pessoa tenha errado. Então, é uma coisa que eu não deixo de fazer, um seguro de responsabilidade civil profissional, no nome da corretora. E eu acho que algumas profissões ainda eu acredito que sejam ainda mais importantes, assim como corretora, como contador, como médico, Perfeito. advogado. Dentista e por aí vai, né? São erros que, se acontecerem, pode trazer uma dor de cabeça muito grande. Então, se você pedir um orçamento, tiver alguma dúvida ou sentir necessidade, até por curiosidade mesmo, pode entrar em contato com a corretora. A gente vai deixar aqui o link. Se também tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que a gente responde assim que possível. E é isso. Muito obrigada pela audiência. E se você quiser fazer essa cotação, só para ser mais fácil, a gente vai deixar passando aqui na tela também o número do WhatsApp para você entrar em contato com a Seguro.com e eles vão fazer, um dos nossos atendentes vai atender você lá para fazer uma cotação, mas eu também vou deixar aqui na descrição. E por último, se você ficou com alguma dúvida, você também pode deixar nos comentários que a gente vai responder com o maior prazer. Tiago, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Imagina, foi um prazer estar com vocês. Fica aqui já registrada a volta para a gente falar de um case aí que isso aí ficou faltando. E se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre como empreender com mais segurança no mercado, juntando aí com seguros. Vai ser bom aí poder colaborar com vocês. E agradeço já de antemão aí o convite. Desejo todo sucesso e que os colegas aí da audiência possam dar toda a atenção a esse conteúdo que foi riquíssimo. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para a atividade deles. Show. É isso, pessoal, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um abraço.